já entrar na discussão da medida provisória. Mas fala aí, Will. Alberto, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos. Ó, o espírito do Napoleão baixou no nosso proto-ditador aí, hein? O cara fez um AI-5 pessoal, um personal AI-5cator aqui, essa medida provisória 396. Isso é um absurdo, vai cair, é óbvio que vai cair, né? Mas deixa o Euler falar, vamos ver o que o Euler tem a dizer primeiro. Inicialmente, sim, me parece, isso não é um privilégio do Bolsonaro, mas ela me parece que inicialmente não atende àqueles pressupostos da urgência e da relevância, esse é o ponto 1. Numa segunda abordagem, eu acho que ela é inconstitucional, porque ali no artigo 62 da Constituição, que você prevê a edição de MPs em caráter urgente, relevante e tal, você tem algumas excepcionalidades. A Constituição não admite, por exemplo, para mim parece ser o caso, que você edite medidas provisórias relativas ao Código Penal, ao Código Civil e ao Código de Processo Penal. Essa medida provisória sugere uma espécie de autoimunização inexistente no direito internacional. Eu acho que ela tende a ser judicializada, e se não for judicializada, que eu acho que certamente será, o destino dela certamente será aí a caducidade, ou seja, a não apreciação. Mas eu queria lembrar ainda que ela, por ser, na minha visão, não sou jurista, não sou advogado, mas eu tenho uma certa vivência nesse mundo aqui, cobri toda a Constituinte, enfim, fiz uma faculdade de Direito ali, mais ou menos forçada e gratuita, né? Você viu o direito nascer, né? Igual eu, mesma coisa. A gente lembra de cada artigo desse. Ela me parece, salvo o melhor entendimento aí de constitucionalista, de gente mais especializada, de penalista e tal, me parece inconstitucional. Mas eu queria lembrar uma prerrogativa que o presidente do Congresso tem, que já foi exercitada anteriormente. Quando uma medida provisória ela é flagrantemente constitucional, o presidente do Congresso pode devolvê-la. Eu só queria lembrar um exemplo em que houve uma medida provisória no governo Dilma Rousseff, em que ela majorava tributos através da reoneração, isso no fundo implicava em aumentar impostos, como também não é admitida a edição de medidas provisórias para aumentar impostos, essa medida provisória foi devolvida. Então, inicialmente, só para sintetizar aí, Fábio, me parece, como sempre, não é urgente, não é relevante, é a banalização desses conceitos que de sobra afetaram todos os governos. Segundo, para mim, ela é inconstitucional e pretende politicamente uma coisa inadmissível, que é essa autoimunidade eterna. É você se preservar do alcance do Código Penal para o resto da vida, isso não existe. Terceiro, eu acho que ela será judicializada por alguma organização partidária. E quarto, o presidente do Congresso tem obrigação, na minha visão, de devolvê-la por ser flagrantemente inconstitucional. O histórico de medidas provisórias do governo Bolsonaro, o Alberto sabe muito bem disso aí, ele é muito acidentado. Metade delas não vigoraram só por aquele prazo de 120 dias e foram ou caducadas ou foram rejeitadas no Congresso. Então, é um histórico bastante ruim para ele. Olha, então, Alberto, só para começar aqui, agora aproveitando tudo isso que o Euler falou, vou te perguntar o seguinte: não é mais fácil parar de fazer merda? Não é mais fácil, ao invés de se blindar tudo, o presidente parar de fazer merda? Um dia não, Fábio. Não, mas ele está fazendo todo dia, está dobrando a meta. Está dobrando a merda. Está alterando a meta, né? Não pode estourar o teto, não, pô. Euler, o governo Bolsonaro, pelo menos em 2019, também agora, 2020, comparando com os governos anteriores no seu primeiro e segundo ano, tem que comparar coisas equivalentes, é o governo que menos envia medida provisória. Ele quem menos envia e que mais perde. Não, agora 2020 até excepcional não podemos considerar, porque só em 40 dias foram quase 50 medidas provisórias, né? Então fica um pouco... 2019 foram 2 por mês, uma coisa assim, foi bem pouco. A Dilma foi muito mais, Lula, Fernando Henrique, no seu primeiro ano, né? E eles aprovaram muito mais, porque eles tinham uma aliança na Câmara e no Senado para aprovar isso. E o Bolsonaro não consegue, quer dizer, ele né, essa coisa das medidas provisórias, o que ele tem feito muito é a legislação infralegal, que são os decretos, né? Decretos de reorganização de órgãos, isso daí tem tido muito dentro do governo. Agora, são medidas, como você bem sabe, né, Euler, são medidas infralegais, quer dizer, o governo governa
por decreto. O decreto não tem essa abrangência que tem uma medida provisória ou um projeto de lei. Né? Aquela MP da grilagem, aí tem a ver também com conflito no Centrão, ela foi arquivada ontem, se eu não me engano. Né? Não será votada e vence dia 19. Não será votada, vence dia 19. E essa de hoje, agora, que acabou de ser editada, você mencionou aí, na época, quem devolveu a MP da Dilma foi o Renan, né? Eu não sei, né, se o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, faria isso em função do relacionamento que ele tem mantido com o governo. Ele é muito duro quando tem que ser duro, mas ele tem tido muitos benefícios para o Amapá, advindos do governo federal. Então, pode ser que ele não queira, né, devolver a medida. Vamos ver, né? Vamos ver o que o senador Davi Alcolumbre irá fazer, né? Fábio, deixa eu só fazer só pontuar aqui rapidamente em relação ao Alcolumbre. Ele tem sido um aliado aí de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Eu não acredito que ele devolva, não. Ele tem sido um poodle. Ele nem late. Ele é um poodle. Ele faz nada, não reage. Eu não acredito que ele devolva, não tem essa pretensão, nessa ingenuidade. Eu só pontuei como não. Eu não falei uma possibilidade jurídica. Só lembrar para você que ele é o congressista que muito provavelmente, anterior a essa chegada do Centrão, ele que mais nomeava gente no governo. Ele nomeou duas pessoas para o CAD, nomeou Receita Federal. Ele foi um entusiasta de primeira linha na aprovação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, ou seja, é um aliado, sem dúvida, do presidente, e não tem a menor ingenuidade de achar que ele vai devolver isso. E até acho, Alberto, que ele não é duro quando precisa, não. Acho que ele é muito tímido. Acho que no Legislativo, quem tem tido posturas mais democráticas, de reafirmar a independência dos poderes e de garantir, ou pelo menos exigir o respeito às normas constitucionais, tem sido o presidente da Câmara. Esse sim tem sido um contraponto a Jair Bolsonaro. O Alcolumbre, muito menos, na minha avaliação. É de que de vez em quando tem uma ou outra casca de banana, né? É uma maneira de você prejudicar o governo sendo aliado dele, quer dizer, aquela coisa, quando os aliados são oposicionistas, né? Então, a velha esperteza, né, das raposas políticas, né? Isso é a velha lógica petista, quando quer ajudar, atrapalha, quando quer atrapalhar, ajuda. Uma raposa política. Olha, eu queria, indo na direção do Euler, ler o artigo 62 da Constituição, que diz exatamente o seguinte: em caso de relevância e urgência, então o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, etc. Então, relevância e urgência, como disse o Euler, não há relevância, não há urgência. Em segundo lugar, parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Não é o caso. Agora é a linha B, a linha B. É a linha B, exatamente. Direito penal, processual penal e processual civil. Ou seja, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal, processual penal e processual civil. Portanto, é claramente anticonstitucional essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, e da mesma maneira como disse o Euler, eu aposto numa judicialização dessa medida provisória. O que acontece é que a medida ela fica valendo por 120 dias, né? E como ela se refere à pandemia, é o tempo suficiente, quer dizer, 120 dias vai ser o pior aí da pandemia, né? Alberto, deixa eu só fazer uma ponderação nessa cronologia aí. Você tem razão, ela tem essa vigência, mas eu tenho o vislumbre aqui de calendário de que essas supostas ações jurídicas que serão oriundas dessa má administração da pandemia, elas não se esgotam em 120 dias, não. Eu acho que, então, essa é uma proteção, primeiro, que é temporária. Eu acho que, a partir de 120 dias, ela não se sustenta, porque eu acho que ela não será chancelada pelo Congresso,
Penso até que, se judicializado, o Supremo pode suspender a eficácia dela imediatamente, mas 120 dias você não consegue represar a quantidade de ações jurídicas que virão pela frente aí. A Débora Reinhofer, que está pedindo para repetir uma lógica petista, é a seguinte: PT, quando quer ajudar, atrapalha, e quando quer atrapalhar, acaba ajudando. Olha, eu acho importante lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, que essa medida provisória, obviamente, não tem efeito retroativo. Então, tudo que foi feito pelo presidente da República até agora, em termos da pandemia, continua válido do mesmo jeito que antes. Em segundo lugar, pode haver um processo, um mandado de segurança ao Supremo para barrar, então, para suspender os efeitos por 120 dias dessa medida provisória. E daí, o ministro do Supremo, pelo menos eu acho que o ministro, para onde for esse mandado de segurança, o fará, haverá, então, uma liminar para sustar os efeitos dessa medida provisória. Milton, é importante registrar aí que há uma vasta jurisprudência aí no Supremo Tribunal Federal de que medidas provisórias não revogam leis, elas suspendem durante a eficácia da medida provisória. Portanto, você tem lá o seu Código Penal integralmente reservado e aberto para qualquer tipo de ação futura aí em relação a isso. O retrospecto recente do presidente no Supremo não tem sido muito positivo, todo mundo já sabe disso, e eu estou até me cansando de repetir isso aqui. Ele perdeu na questão de isolamento, ele perdeu naquela restrição da lei de acesso à informação, ele perdeu na questão daquela campanha O Brasil Não Pode Parar, ele tem perdido sucessivos embates no Supremo, e isso é um indicador político. A política vive de sinais, o presidente parece que se recusa a interpretar esses sinais. E a principal derrota do presidente, que eu não sou partidário dela, vocês sabem disso, foi a nomeação do diretor da Polícia Federal. Tem alguém perguntando aqui, o Felipe de Andrade está perguntando aqui para a gente qual é o número da medida, a medida 966, saiu no Diário Oficial de hoje com data de ontem, tá? Olha, agora, Alberto, eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá. Na sua opinião, não era mais fácil ele parar de fazer merda do que ficar tentando se blindar com uma aberração jurídica dessa? Fábio, o meu papel é analisar a situação, né? O Bolsonaro, vamos analisar o governo Bolsonaro. O Bolsonaro é um governo que governa para uma minoria, né? Então, a maioria desaprova o que ele vem fazendo para o combate ao coronavírus, e aí a maioria chama o que ele está fazendo de fazer merda, mas tem uma minoria não, tem uma minoria que aprova, e aí não considera que isso é fazer merda. Eu estava vendo lá a pesquisa do CNT-MDA, que saiu essa semana. Essa minoria, ela é em torno de 25%, 30%. Tem uma perguntinha na pesquisa que é o seguinte: você é a favor que todo mundo faça a quarentena ou que somente aqueles dos grupos mais de risco façam a quarentena? 25%, ou 29%, algo em torno disso, são a favor de só os grupos de risco, idosos, né? Então, que é para quem ele está governando, o que é um paradoxo, tá? Porque todo presidente, ele busca governar para a maioria e não para a minoria. Então, o nosso objetivo é entender por que acontece assim no Brasil. Tá? Por que nos outros países do mundo, os presidentes... Acho que caiu, Alberto. A internet hoje está terrível também. Agora, eu acho o seguinte, tudo bem o cara querer governar para a minoria, só que tem que governar com a ciência. Não pode voltar para o tempo da bruxaria, da alquimia, né, do barbeiro cirurgião, essa coisa toda, porque aí é um retrocesso cultural. A gente não pode voltar para trás, questionar a vacina, essa coisa toda. E graças a Deus não é uma democracia direta, porque se fosse, o poder estava sendo exercido mesmo em nome dessas teses esdrúxulas que essa minoria sustenta, né, Alberto? Mas acontece o seguinte, você pode governar para a minoria quando você tem muito partido, que é o caso do Brasil. Se nós tivéssemos 3 grandes partidos, 4, né? E aí você teria, sei lá, 4 partidos, ou 5 que sejam, 2 partidos de direita, um grande partido de centro, 2 grandes partidos de esquerda. Seria muito mais fácil para a oposição conversar, costurar uma oposição forte ao governo. Aí o governo teria que governar para a maioria, para poder tentar quebrar a oposição.
Só que para você fazer uma negociação hoje, você tem que chamar 12 pessoas. Só a operação dessa reunião é complicadíssima. E quanto tempo falam as 12 pessoas? Cada um fala quanto? 5 minutos? Multiplica aí 12 por 5. Enfim, é inviável. Você tem que pegar chefetes, né, 10 figuras que controlam ou que têm ascendência sobre 10 votos no parlamento, cada uma delas. Então, o fato de nós termos um sistema multipartidário com essa enormidade de partidos possibilita que o presidente da República governe para uma minoria. Então, possibilita que a maioria ache que o que ele faz é uma merda. Né? Mas existe uma minoria, repito, de 25% a 30%, um terço do país, um quarto do país, que aprova, de um modo geral, o que ele vem fazendo. O que nós temos que refletir é o que no nosso sistema político permite que um presidente da República governe para uma minoria. E é isso, quer dizer, Roberto, mas aí aí não se trata disso. Ele está se protegendo, não é dos efeitos de uma minoria, ele está se protegendo dos efeitos legais de ações que ele mesmo tomar, que ele sabe que estão erradas. Fábio, se você me permite... Eu estou comentando quando você fala decidir merdas, né? Falando de um modo geral, não só essa, mas várias. Agora, deixa eu falar uma coisa, o que eu falo merda é falar contra a ciência, é falar contra o paradigma que está estabelecido, contra a tecnicidade, falar contra o ministro de Estado que está agindo tecnicamente, que é o que ele fez. É isso que eu chamo de merda, porque isso é merda clássica. Eu gosto muito de fazer esses comparativos históricos, eu acho que é meio oportuno esse, porque há uma semelhança, uma convergência entre Jair Bolsonaro e Fernando Collor de Mello, especialmente nisso. Há também em relação ao personalismo, aquela egolatria, esse estilo belicoso, aquele famoso bateu, levou, criado lá pelo jornalista amigo do Fábio Panuzzi, Cláudio Humberto, lá atrás. Há um desprezo pelos canais institucionais e há uma obsessão em falar para nichos específicos. Isso o Collor fazia o tempo inteiro para os chamados coloridos, que obviamente foram desaparecendo ao longo das tragédias do governo dele. Então, recentemente o presidente Collor, que até agora anda muito bem-humorado nas redes sociais, fazendo aí o maior sucesso. Recentemente ele deu uma entrevista aqui ao jornal Correio Brasiliense, onde ele diagnosticou isso como uma das causas do seu infortúnio, ou seja, a insistência em falar para nichos específicos e desprezar os canais institucionais de conversação. Quando ele fez isso tardiamente, ele não conseguiu reverter um quadro desfavorável a ele. Ele próprio levou esse Centrão, ele próprio levou esse Roberto Jefferson e teve lá míseros votos, não conseguiu escapar nem da condenação e nem da inelegibilidade, apesar de renunciar ali na última hora da sessão do Senado. Quando o Bolsonaro faz o mesmo movimento, é aquilo que a gente disse um dia desses sobre outro assunto, ele está repetindo o mesmo erro e esperando resultados diferentes. Eu acho que é impensável você recorrer ao Centrão agora, como estava o Roberto falando agora, que é super relevante. É muito difícil essa construção, porque a fragmentação é absurda. Esse Centrão, ele só existe como força política em função da coesão que ele tinha até agora. Essa coesão não existirá mais, porque cada um vai querer defender o seu naco de espaço no poder. Já está aberta a sucessão de Rodrigo Maia na Câmara, o que fragmenta ainda mais esse tal Centrão, porque ali tem 5, 6 candidatos que se acham no direito divino de herdar aquela cadeira. Então, essa negociação, que vai envolver aí 10, 12 legendas, ela é muito penosa e ela é muito difícil, porque a postura de todos esses partidos do Centrão, a maioria tem entre 30 e 35 votos, a postura deles é meio que comparativa. Por que o Arthur Lira levou lá o Denox, eu vou levar a Casa da Moeda indo para a privatização? Então, isso vai ser muito difícil, e hoje, Alberto, só complementando, você com essa realidade muito bem, o líder dessas bancadas já não asseguram os votos majoritários da bancada para o governo, porque todo mundo quer negociar sozinho, personalissimamente. E vou reproduzir, projetar isso para o Senado, que é mais grave. No Senado não existe Centrão. Esses partidos lá, cada um tem uma autoridade. Então o PSD lá não é o PSD. Lá são os senadores do PSD, cada um quer negociar sozinho. Então essa tarefa é difícil e é muito ruim você projetar um desfecho positivo. O que eu acho, o que a gente está sabendo das negociações com o Centrão agora, é que os líderes estão sendo agraciados e os liderados não, que está na direção do que você falou. Se os líderes são agraciados com os cargos, eu não sei se você se recorda, quando o Gedel
foi ministro no governo Lula, ele foi muito questionado dentro do PMDB, porque ele só mandava recurso para a Bahia, né? Em vez de agraciar todo o PMDB, ou a parte do PMDB, ele só agraciava o PMDB baiano e o grupo dele na Bahia. Tá? Então, o que está acontecendo hoje com relação ao Centrão é isso, quer dizer, os líderes estão sendo respondidos pelo governo. De novo, é uma negociação muito complicada, porque são muitos partidos políticos. Esse problema da enorme quantidade de partidos políticos, ele volta. Você tem que negociar com cada partido, 5 ou 6 partidos. Se fosse um só partido, era muito mais fácil. Você conversava com o líder do partido e a negociação estava encaminhada. Você tem que conversar com 6 ou 7 diferentes, e os partidos têm divisões internas. E depois o seguinte, os cargos estão sendo dados para as indicações dos líderes, mas não de seus liderados. Essa é uma das razões mais importantes hoje para o Centrão estar ali. Tudo muito lento, porque é custoso, dado o número de partidos, né? E tudo muito incerto, porque os líderes estão sendo atendidos e os liderados não. Eu acho que do ponto de vista do Centrão, vocês têm razão. Do ponto de vista do Bolsonaro, é preciso ver o seguinte, que ou ele consegue essa negociação com o Centrão, ou então ele está fora do governo. Não há, portanto, opção para o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa do Centrão. Então, hoje, ele dá as suas benesses para os líderes, e eu acho que amanhã ele vai dar para os liderados, porque ele não tem opção. Não? Ou a opção política dele é o Centrão, não há outra. Não? Então ele vai fazer tudo o que for preciso, tudo que for necessário para manter esse apoio do Centrão, inclusive amanhã distribuindo novas benesses para os liderados dos vários partidos que compõem o Centrão. Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta com um comentário. Muito bem, a gente já sabe que é assim, que as negociações se dão dessa forma e que, de fato, a gente tem uma gama de partidos que é imensa e que concordo com o Weiler que existe um personalismo dentro dessas negociações. E os políticos cada vez mais são personalistas, no meu ponto de vista, aqui agora no século XXI. Até porque o modelo de se comunicar e de se chegar ao eleitorado mudou também, o que possibilita esse contato mais personalista. Agora, qual que é a solução? Reduzir o número de partidos é a solução? Eu não vejo isso como viável, e nem como de interesse da população, porque cada vez mais a população se fragmenta em nichos, né? Então a gente vê isso já acontecendo na sociedade. Os partidos só tendem a representar esses anseios sociais, tanto é que foram criados outros partidos, né, recentemente. Até para citar como exemplo, aquele partido que se chama Partida, que é voltado especificamente para o público feminino, visa essa fragmentação. Então, não sei qual seria a solução para o que vocês estão falando aí. No Reino Unido, o partido do Boris Johnson tem 56% das cadeiras. São 365 deputados, 650. Nos Estados Unidos, o governo Trump tem a minoria na Câmara dos Deputados, mas só 2 partidos têm representantes na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Na Argentina, o partido do Alberto Fernandes tem 46% das cadeiras. Na Espanha 34%, na França 54%, quer dizer, o partido lá, em movimento lá do Macron tem 312 deputados de 577 da Assembleia Nacional. Tinha, Alberto. Caiu para 53, 52, enfim, isso daí é irrelevante, quer dizer, no Brasil, quando se teve mais, o PMDB teve 21% das cadeiras em 1990, 108, na época eram 503 deputados. 108, 21. Nenhum desses exemplos que eu mencionei, o partido majoritário tem 21. A nossa atual legislação já assegura a redução do número de partidos se ela for mantida.
porque você tem cláusula de barreira e você tem, esse ano vai vigorar, né, pela primeira vez em muitos anos, a proibição de coligação no voto proporcional, ou seja, para vereador. Se isso for mantido, espero que os políticos mantenham isso vai levar a uma redução importante no número de partidos. Então, os políticos que aí estão vão ter que se amontoar em menos partidos, como é em todo o país do mundo, quer dizer, não tem... Né, o Brasil, como eu digo, o Brasil é uma exceção. O Brasil tem 16 partidos que tem mais de 2 ou 3% de cadeiras na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, 16. Em segundo lugar, vem a Holanda e a Indonésia com 9. Não tem ninguém que tenha entre 9 e 16. E a grande maioria dos países tem 6 partidos com essas características, até 6 partidos. Como eu mencionei, o Reino Unido tem 2, que tem mais de 2%, 3%, os Estados Unidos tem 2%, a grande maioria dos países tem até 6%. Né? Então, isso é uma disfuncionalidade completa do nosso sistema. Até porque esses grandes partidos, em geral, têm 2 alas. Tem uma ala mais moderada e uma ala mais radical. Todo grande partido é assim, e é normal. Mas o fato é que isso facilita enormemente as negociações. O partido já era, então é preciso deixar claro, assim como por essa legislação a rede acabou sendo prejudicada, né, de um modo geral, que a rede é um partido... peraí só um minutinho. Rapidinho. É que estava com uma torneira ligada aqui. Então, além da rede, né, que teve uma liderança forte e parlamentares que conseguiram se destacar entre tantos outros, que vai sofrer com isso. O partido vai sofrer com isso. E outros partidos que surgem de movimentos sociais também vão sofrer com isso. Os movimentos sociais, você pode tomá-los como grupos de pressão, eles não têm que se transformar em partidos políticos. Não, sim, eles entram nos partidos e viram um grupo de pressão. Sim. Não, mas por que eles querem se transformar em partidos políticos? Porque eles querem se... Pode, peraí, só deixa eu concluir. Eles querem se institucionalizar e disputar poder. Não, então, deixa eu falar, tem outro componente nisso aí. Esses dois vetores que o Alberto apontou são muito importantes. Você ir apertando cada vez mais os critérios da cláusula de barreira e você extinguir aí essa coligação. A coligação nada mais, nada menos era do que a fraude da vontade do eleitor. Você votava em A, seu voto ia para B. Então isso vai vigorar, graças a Deus, mas nesse esforço... O meu receio é que eles votem, eles derrubem essa lei no futuro, viu? Veja bem, se você tem conceitualmente um esforço grande para aprimorar o funcionamento do partido dentro do parlamento, mas eu acho que você inibir, proibir, restringir, cercear, eu não acho que seja democrático. Quer criar, cria. Mas o partido passou a ser um grande negócio no Brasil financeiramente. Desde que você fez o quê? Desde que você criou, desde que você extinguiu a contribuição privada de campanha e estatizou os partidos. Qualquer partido vale dinheiro e o cara sabe quanto que ele vale. Não só a legenda, o deputado individualmente sabe o valor dele na distribuição do fundo partidário. Quando ele ameaça deixar uma legenda e ir para outra, ele sabe quanto que ele vai levar de dinheiro para outra legenda e quanto que ele vai deixar de buraco no partido. Então ele passa a transformar isso num business permanente. Claro, então por isso que o financiamento público, a estatização, a cartorialização, não, o aprofundamento da cartorialização dos partidos foi um tiro no pé, foi uma loucura. Você tinha que extinguir esse financiamento público, primeiro, porque as pessoas não concordam em financiar partidos. Segundo, você tem que voltar para o modelo do financiamento privado com regras e punição. Não é porque é uma deformação no modelo que você deixa de existir. É você vender o sofá quando quando o sujeito pega a esposa traindo. Então, o Brasil, às vezes, tem posturas covardes na administração dos seus temas. Você tem uma disfuncionalidade? Tem. Então, vamos aprimorar. Você tem hoje no Congresso, salvo engano, o Roberto pode me corrigir, 31 legendas em funcionamento. A formação da maioria em qualquer governo, não é quem erra e quem acerta, não. Em qualquer governo é penosa. Você tem 62 registros partidários no TSE, que não tem funcionamento no Congresso, mas são registrados, aptos a disputar a eleição. E você vai ter mais um,
E o presidente da República dá um péssimo sinal institucional, porque também é uma responsabilidade dele, em criar uma outra legenda. Você vai se lembrar que exatamente. Collor foi eleito, vai criar outra legenda. Collor foi eleito naquele raquítico PRN que não lhe garantia absolutamente nada. Bolsonaro foi eleito num modestíssimo PSL que não lhe garantiu nada e depois ele ainda provocou o racha desse partido. Ou seja, quem deveria coordenar, eu não espero isso do Bolsonaro porque ele não tem capacidade para isso, tá? Quem deveria coordenar a nação no sentido de se reposicionar, no sentido de aprimorar todas as suas áreas de abrangência, inclusive político-partidária, dá o exemplo contrário. Vou criar outra legenda, porque é fácil. Você passa uma pessoa ali na Paulista, ali no viaduto do Chá, recolhendo assinatura, você, um mês, cria partido, só checar a assinatura e pronto. Você criou um partido, não, você criou um negócio que vai ter dinheiro público todo ano para você. Exatamente. Ô, Weiler, Pode falar, depois eu comento. O que o Weiler falou é o seguinte, a permissividade da nossa legislação. O financiamento público em si não cria o cartel. Pega no Reino Unido, se você quiser fazer um partido e ter recurso do governo para fazer uma campanha, você tem. Agora é o seguinte, você tem que ter tantos votos, tantos por cento de votos. Se não tiver, tem que devolver o dinheiro. Você tem que ter responsabilidade no uso do dinheiro. Então pode dar, você quer fazer um partido, faz, toma aqui. Agora, se não atingir a cláusula de barreira, devolva o dinheiro. Na Alemanha, se você não tiver 5% da votação nacional, acabou. Você pode ter 4,9% e eleger 4,9% de deputados. Se não tiver 5%, não tem deputado na Câmara. Então a Alemanha tem 6 partidos. Tá? Você pega o caso brasileiro, olha que coisa vergonhosa o caso brasileiro. É vergonhoso o seguinte, como eu estou dizendo, eu estou dando exemplos de países que têm 4 partidos na Câmara. Na Câmara Baixa, são países unicamerais, tá? A rede que você mencionou, Juliana, elegeu 1 deputado federal. PPL, 1 deputado federal. Democracia Cristã, 1 deputado federal. PTC, 2. Quer dizer, eu estou chamando a atenção do patético. O maior partido em número de deputados federais eleitos em 2018 foi o PT, elegeu 54. 54 é pouco mais de 10% da Câmara, é muito pouco. 10% da Câmara é o que tem os menores partidos no mundo, não o maior, que foi o caso do Brasil. Então é ingovernável, né? Aí o cara governa para a minoria. Por quê? Ele lança a mão do multipartidarismo brasileiro. O multipartidarismo brasileiro permite que a oposição não se una para bloquear o governo. Ele facilita a desunião, a incapacidade de articulação. E aí o resultado é o quê? Alguém falando para a minoria. Porque se a oposição tivesse capacidade real de se articular com 2 ou 3 partidos de oposição, 2, né? O governo teria que tentar entrar na oposição, teria que botar um pé na oposição, e aí teria que governar para a maioria. Isso, inclusive, isso aí é resultado de muito estudo acadêmico, né? O José Antônio Sheibub, que está baseado em Yale, é um cientista político brasileiro, é professor de Yale, publicou um livro tratando desse assunto. Alberto, eu queria lembrar o caso... na França nós temos exatamente o que você disse, 5% é o mínimo para que um partido político eleja um deputado um deputado federal. Aqui o sistema é um pouco diferente, mas, digamos, um deputado... O sistema é majoritário. Na França, o sistema é majoritário. Então você tem que ser o mais votado e tem segundo turno. Se bem que o segundo turno é o de menos aí. Mas na França é um sistema majoritário, é um sistema concentrador de poder, é um sistema que leva a ter 2 ou 3 partidos. A barreira é do sistema. Agora, qual é a situação de Israel? É uma situação de um sistema proporcional absoluto. E, consequência, Israel é um país ingovernável já há muito tempo, exatamente pelo que você acaba de falar, Alberto, porque tem um número de partidos políticos enorme. Eu não sei exatamente quantos, mas é um grande número de partidos políticos e, então, não se consegue uma maioria estável, né, no Congresso. Foi exatamente por isso
que nós fomos para a quarta eleição, né? A quarta eleição num espaço de um ano. 4 eleições. Por quê? Exatamente por isso. Um enorme número de partidos políticos, não se consegue uma maioria, não se consegue eleger o chefe do governo. Agora, finalmente, houve um acordo entre os 2 principais partidos políticos, mas que, mesmo os 2 somados, né, não chegam a ter maioria no Congresso. O que acontece, Israel? A Cassiana mesmo, lá na Espanha, ficaram 4 anos tentando formar um governo. Não sei se formaram agora, já está formado o governo aí, Cassiana? Porque entraram... Eu queria fazer um comentário assim, se a gente for falar, não vou nem falar assim do sistema político aqui, que é a monarquia constitucional, com a soberania nacional e etc. Tem uma crise política instaurada na Espanha já há muito tempo, o Fábio esteve aqui no ano passado, ele pôde acompanhar um pouco disso. Você tem um atual presidente agora votado. Eu fui lá ver o primeiro-ministro no parlamento, toda semana ele vai lá discutir com cada um dos líderes dos partidos. Como é convencional em países de monarquia parlamentarista, acontece isso lá. E é uma bagunça mesmo. Aí eu fiquei impressionado de ver como é que eles conseguem se entender, né, Cassiano? Já, o governo não estou se entendendo. A verdade é essa. O governo espanhol, ele está no corner, está apanhando muito. A direita e a extrema-direita, que são os seus principais adversários, está batendo muito, 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 e está muito fácil bater nesse governo, porque está claro que nenhum, do primeiro e do segundo, até muitos do terceiro escalão do atual governo espanhol, tanto na esfera nacional, quanto, em muitos casos, como é o caso de Madrid, na esfera estadual, ou, no caso de Madrid, Distrito Federal, são pessoas sem experiência política, sem experiência administrativa para lidar com o dia a dia da política e as negociações. Agora, eu queria fazer um comentário mesmo, terminando assim, não estão se entendendo, o governo está correndo sérios riscos de não conseguir, mais uma vez, chegar até o final, porque o antigo governo foi destituído, aqui não é o impeachment, é outro sistema, não cabe agora tomar o tempo de vocês explicando isso, mas ele foi destituído, sobe o Pedro Sánchez, que é o atual, passa um tempão até ele deixar as eleições acontecerem, volta às eleições, ele consegue se eleger entre os seus, nesse sistema daqui, que é uma eleição diferente, mas consegue se eleger, mas não consegue praticamente governar, né? Então, eu baixo muitas ameaças. E muitas delas, mais do que corrupção, que é o caso do Brasil, a gente discute muito, sempre é muito mais o problema, o lado da corrupção, aqui é mais assim, falta de experiência, fica claro, a falta de experiência que está bem gritante. Mas vamos voltando no Brasil, assim, até para o espectador que está vendo a gente, e eu que não sou, não tenho nem a pretensão de saber o tanto de política de vocês, mas esse programa é tão importante justamente por isso, porque dá uma aula para a gente que não é tão especialista, né, ou que entende tanto de política como vocês, entender o que está acontecendo no Brasil. E eu queria falar para essas pessoas que não estão tão por dentro desse assunto, que juntando tudo, põe dentro do saco e vamos tirar o número do bingo, né, o número premiado. Nós somos premiados como um dos países com a máquina pública mais corrupta que existe. E essa máquina pública faz com que esses governos, com esses partidos e esses políticos, tenham, como ele acaba de dizer, um preço, sempre. É um preço por debaixo dos panos, um preço corrupto para aprovar leis, para não aprovar, para fazer alguma coisa andar, para melhorar a tua saúde, etc. Eu vou mostrar para você por que o problema do Brasil não é mais a corrupção. Já foi, até o governo Lula, até o governo Dilma, depois do governo Temer, continuou imerso na corrupção, mas não é mais... A gente piorou, né, Fábio? O problema hoje é o fascismo desse governo, é um governo nazi-fascista. E eu vou mostrar para vocês por quê que eu estou dizendo isso aqui. Olha só um pouquinho, antes de você soltar
Eu até vou contestar isso num pedacinho, se você me permitir. Aqui na Europa, o Milton, que está aqui na minha frente, mas pode falar também um pouco sobre isso. A gente entende o que é fascismo de verdade. O que eu estou vendo aí no também, Brasil, nós estamos começando a entender o que eu estou vendo no Brasil é um governo despreparado, que escuta o galo cantar não sabe onde, não sabe nem o que é fascismo e tenta imitar, é um papagaio. Ele mas não é isso não, Cassiano. Ele tem discursos fascistas, mas sem entender direito o que é isso. Não, eles não Você não vai são aqui na Praça do Sol, você vê o cara com a mão em riste. Fascista, com olha só. conteúdo. Vamos passar para os fatos, tá? Sem especulação aqui. Vamos provar para vocês o que é um governo fascista, um governo neofascista. Nós já falamos aqui ontem, o Blay, como judeu, inclusive, se sentiu muito ofendido com isso, com o fato de a gente ter na Secretaria de Comunicação um judeu que se vale de emblemas nazistas, né? Nós já tivemos na Secretaria de Cultura, que é equivalente ao Ministério, um outro maluco lá que se veste, que se paramenta como Goebbels e vai clonar um discurso nazista, Ctrl-C, Ctrl-V. E nós temos uma ministra, que é uma vergonha para o mundo, que é a Damares, que é uma ministra da mulher machista, que acha que a mulher tem que ser subordinada ao homem, essa coisa toda. Agora, quer dizer, de novo, ontem foi dia 13 de maio, dia da abolição da escravidão, uma data que era para ser celebrada no país inteiro, né, como um dia de libertação. Mas aí vem um idiota, um imbecil, que não tem uma cavalgadura querendo mudar o eixo da história. Vejam só o que é que fez esse secretário, esse presidente da Fundação Palmares, Sérgio Barbosa, que é o nome dele, né? Ele deu uma tuitada ontem, olha, todo país tem que ser seus heróis. Tá aí, ó, Sérgio Camargo. Ó, ele coloca como legenda do Twitter dele, Blacksit. Ele não sabe que black não é com E, é com A. Então ficou aqui, ó, Blacksit, em português, essa pobreza vocabulária aqui de um analfabeto que não fala inglês e fica colocando essas bobagens aí. Mas o pior não é ele não falar inglês, o problema é isso aqui, ó. Em nome dos negros honrados do Brasil, obrigado, princesa Isabel. Boa noite, princesinha. Ele acha que o Zumbi dos Palmares não teve nenhuma importância, não é um símbolo a ser cultuado, que é uma apropriação das esquerdas. Imagina se naquele momento da história, Marx devia ser uma criança ainda, quando o Zumbi dos... De quando é que é o Zumbi dos Palmares, hein? Não sei quanto é que é qual é, mas enfim, eles devem ser... O Zumbi dos Palmares é anterior ao Marx, com toda certeza, o Zumbi. E esse personagem, segundo esse imbecil esse Barbosa da Fundação Palmares, foi uma invenção do marxismo cultural. É algo assim inominável. Aí o cara bota no Twitter dele, dá uma tuitada lá, repetindo uma bobagem que ele já havia dito em 2019, quer dizer, ele atualizou a bobagem, o que significa que essa cavalgadura não andou um passo para frente, talvez tropece nas pernas, mas olha só o que foi que ele tuitou ontem como mensagem de um negro, neto provavelmente de escravos, né, sobre o dia em que se comemora a abolição da escravidão no Brasil. Quanto ao dia do fim da consciência negra que o senhor defendeu nas redes sociais, o senhor continua defendendo? Claro que tem que acabar o dia da consciência negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro, isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, o ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da princesa Isabel na libertação dos negros. Você imagina só o que aconteceria se a gente visse aqui, né, como já vi, assim, um judeu que exalta o nazismo. É mais ou menos a mesma coisa, não com a comparação que me ocorre. Fala, William. Fábio, fazer só uma observação aqui que meio que une os dois assuntos que a gente está tratando, você vê como eles são correlatos e como eles se aproximam, né? Nós estamos falando de uma deformação partidária histórica no Brasil, estamos falando agora de fascismo, e especificamente de uma manifestação aí dessa pessoa. Olha só, em 1992, por uma deformação ainda partidária, estava tentando salvar o presidente Fernando Collor de Mello, o Roberto Jefferson, que hoje é o presidente do PTB, uma legenda que tem 10 deputados, ou seja... 10 deputados. O partido do Brasil virou uma donataria, virou uma capitania, é exatamente um cartório. Você vê que essa pessoa, 20 anos depois, ainda está, de alguma forma, prestigiada pelo poder público e agora... para estar próximo do governo, está assumindo, assim, descaradamente posturas fascistas. Ele fez uma
postagem aí nas redes sociais empunhando um fuzil e tem dado entrevistas dizendo que tem que prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal de urubus, ou seja, é uma pessoa que está presidindo uma legenda, que está se insurgindo contra a democracia, está pregando um golpe explicitamente, está aí empoderado de alguma forma pelo presidente Jair Bolsonaro. E detalhe, é uma pessoa que foi sentenciada a 7 anos de prisão por roubo. Agora ele está querendo assaltar a democracia. Cumpriu apenas 15 meses num presídio de velhacos ali em Niterói, que é reservado a idosos, e está nas ruas pregando a ruptura, a execução de ministros do Supremo e o cancelamento de contratos de concessão pública. Esse é o retorno de um ladravaz que foi solto por uma gentileza de um ministro da Suprema Corte, que ele chamou de urubu. O urubu Barroso deu a progressão de pena a ele foi para o regime aberto e agora faz esse tipo de pregação de ruptura institucional. É inadmissível. Há uma coisa muito grave num país onde um ex-presidiário conspira contra aquele que o mandou prender. E o partido dele tem só 10 deputados, ele está de olho na eventual saída de Paulo Guedes do governo, quando eventualmente poderia, todos aqueles ministérios que foram unidos e colocados embaixo de Paulo Guedes, poderia voltar a ter o Ministério do Trabalho, ele está de olho nisso. Agora, Fábio, tudo aí que você falou, Fundação Palmares, etc., a gente tem que lembrar o seguinte, Bolsonaro foi eleito no Brasil numa aliança de 3 direitas, tá? A direita liberal, Paulo Guedes foi o representante dessa direita liberal, ela está no mercado financeiro, está em setores da mídia, intelectuais, economistas. A direita cristã, Damares é a representante disto, não apenas ela, a aliança com a Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, enfim, a campanha, né, que os evangélicos fizeram na reta final de 2018, e a direita autoritária, que ele, Bolsonaro, representa. Então, ele foi uma união da direita liberal, da direita cristã e da direita autoritária. E ele dispensou, por todo o ano de 2019, inclusive por conta dos compromissos que ele assumiu na campanha públicos, a direita política, né? Direita política da qual ele depende no parlamento. E agora, né, nessa aproximação com o Centrão, ele tenta começar a colocar para dentro do governo dele a direita política, colocando em risco, acho que ele mantém a direita autoritária, mantém a direita cristã no governo, mas o risco que ele corre agora, que tem a ver com essa coisa do Paulo Guedes que eu falei no início, ao entrar a direita política no governo, ainda está em negociação, a gente tratou desse assunto aqui, que ele perca a direita liberal, porque a direita política irá pressionar e já está pressionando pelo aumento de gastos. Auxílio emergencial, a prorrogação. Então, tem essas 4 direitas no Brasil. O Bolsonaro começou com 3 delas, o governo. A sustentação dele vem de 3 dessas direitas. E agora ele talvez troque uma delas pela direita política. E, repito, ele depende da direita política para governar. Né? Se ele não fizer isso, ele terá muita dificuldade de governar. Quanto ao que foi dito aí, governar ou permanecer no governo? Porque tem uma diferença entre uma coisa e outra, né, Alberto? Sempre lembrando, Fábio, nós achamos isso, eu concordo contigo, mas tem 20% da população brasileira que está satisfeito com ele, 30% que é ótimo e bom, tá? Então tem 30% que acha que ele está governando. Não somos nós. Deixa eu só finalizar o que eu estava falando. Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso despedir do Alberto primeiro, Cassiano, porque nós temos outro entrevistado para entrar, eu tenho que abrir um lugar na mesa. Alberto, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Como é que está o curso? Ainda dá tempo de fazer matrícula? Sim, pode fazer. Até, Fábio, falando disso, a gente teve aí essa conversa que foi excelente, o Milton Blay chamando a atenção de Israel. Tem lá no curso isso. Tá? Por que Israel tem dificuldade de formar? Porque Israel elege 120 deputados. A gente chama isso tamanho do distrito eleitoral. O tamanho do distrito lá é 120. Por que na Espanha isso não é um problema? Tá? A Espanha é um país todo divididinho. Então, quem mais elege lá é Madrid. 37 deputados de Madrid vão para a Assembleia de Deputados. Tem área eleitoral da Espanha, sei lá, vou pegar Zaragoza, Tenerife, elege 7 deputados somente.
La Coruña elege 7 deputados somente, Cádiz elege 9 deputados. Então, quanto menor o distrito, mesmo no sistema proporcional, mais você impede de ter muitos partidos. Né? No Brasil, você tem São Paulo elege 70 deputados, Minas Gerais elege 53. É menor do que Minas Gerais. Vamos começar por aí? Nivelar por aí? A Espanha inteira tem menos quilômetros quadrados do que Minas Gerais. É muito menor do que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela deve estar ali, ó, no tamanho de Minas. Então, assim, essa comparação é complicada. Mas eu queria falar antes do nosso colega ir embora, que era justamente isso. Eu vejo no Brasil racismo, eu vejo no Brasil machismo, eu vejo no Brasil fanatismo religioso. O que eu menos vejo é fascismo. Acusar a turma de Bolsonaro e Cia de fascista dar a eles uma inteligência que eles não têm, uma profundidade histórica que eles passam longe. Eles não têm tanta profundidade histórica. É um governo racista, machista, classista, fanático, mas fascismo é o menos que eles são capazes de fazer. Fábio, você tinha perguntado do curso. Então, o curso trata desses assuntos, tá? Quantos deputados você elege por distrito e se isso dificulta ou facilita o governo dos países. Eu comparo o Brasil com vários outros países. Argentina, México, Alemanha, Reino Unido, né? E a pessoa pode compreender. Então, tem lá, eu agradeço a sua divulgação do curso, né? Aquele cupom da TVD, TVD da sua TV, né? E nós tivemos várias inscrições, muitas inscrições com o cupom TVD. E quem quiser se inscrever hoje, eu abri somente hoje, especialmente, a seu pedido, Fábio. Muito bem, está aí correndo na nossa barrinha aí o endereço para você se matricular no curso do Alberto. Alberto, um abraço para você, obrigado mais uma vez, viu? Weller, quer falar? Obrigada. Não, só dar tchau mesmo. Então tá bom. O curso quem manda no Brasil está embaixo aí, ó, albertocarlosalmeida.maestros.com/cursos. Já respondeu, quem manda é o Alberto Carlos Almeida. Quem manda no Brasil? Alberto Carlos Almeida. Alberto Carlos Almeida, exatamente. Resolve isso aí, Alberto. Ó, Weller, quem mandava era você. Quem mandava era você e Resolve essa porcaria aí, rapaz. Você e Renan no Senado. A gente já está melhor representado, Alberto. Eu sou o único de vocês aqui que pode afirmar que quem manda na minha casa sou eu. Todos os outros vão gerar uma discussão. O meu caso é um controverso. Quem já mandou muito foi você e Renan. Se eu tivesse no Senado, teria mandado muito. Eu tenho certeza que você induziu o Renan a tomar várias decisões importantes para o país. Com certeza, e a mais importante de todas que eu vi o Weller participar foi a redação do Estatuto do Desarmamento. Espetacular. O Weller derrubou o plebiscito. Bem lembrado. Você não atribui a minha, Ulisses. É uma grande obra literária. É verdade também. Bom, tchau, Alberto. Deixa eu tocar aqui. Tchau.